Boa noite, amigos. Bem-vindos para mais esta palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema que nós vamos abordar hoje é Nada muda se você não mudar. É claro que aqui falamos de uma mudança fundamental. E nós podemos ver que geralmente as nossas tentativas de mudanças, elas seguem na linha temporal, um determinado padrão na linha temporal. Nós estamos no presente e estamos objetivando um resultado futuro. Nós também trabalhamos com toda a memória do passado. Então, o que nós enxergamos atualmente como negativo, nós buscamos mudar, buscamos fazer algo para que no futuro este algo negativo se torne positivo, para que isso de alguma forma se transforme fundamentalmente. Mas não temos como não carregar todo esse peso do passado, ou seja, nós reagimos a situações do presente com uma memória de reações passadas, bem-sucedidas ou não. E achamos que com essas ações nós poderemos conviver de forma adequada com um desafio do presente, o que nem sempre dá certo. Além de mudanças individuais, ou de nossa mudança individual, nós também podemos falar de mudanças coletivas. Ao longo da história, mudanças radicais coletivas foram tentadas muitas vezes. Essas mudanças radicais são geralmente conhecidas como revoluções. Então nós temos, ao longo da história, a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa e várias outras. Mas qual é a ideia central também nessas tentativas de mudança coletiva? É realizar uma condição ideal, o estado ideal no futuro, sacrificando o presente. Ou seja, no presente nós podemos matar os inimigos, acabar com a sociedade como ela está, porque nós reconstruiremos a sociedade. Nós ergueremos um novo ser humano. Mas o fato é que esses seres humanos que estão aqui no presente, trabalhando para criar uma nova sociedade, fundamentalmente, eles não passaram por nenhuma transformação interior. A base do pensamento deles é a base do pensamento de toda a humanidade, que é o egocentrismo. É por isso que muitas vezes essas tentativas de mudanças radicais nas sociedades, elas acabaram levando a estados totalitários. E nós temos vários exemplos. Milhões de pessoas foram mortas porque havia um ideal de uma condição futura perfeita. E o presente foi sacrificado. Mas mesmo em nossas vidas, individualmente, nós podemos dizer que este mesmo padrão, ele também acontece, como falamos. Porque nós estamos sempre negando o presente. E o que é o presente? É a realidade do que é de fato, do que tem existência de fato. Nós temos uma memória do passado, nós temos expectativas do futuro, mas a realidade que nós conhecemos de fato e que nossa consciência conhece nesse instante é a realidade do presente. Mas nós geralmente não queremos encarar essa realidade. Esta realidade pode ser uma realidade de medo, ela pode ser uma realidade de inquietação. Então nós buscamos escapar dessa realidade por uma solução futura, por uma condição futura em que não haverá medo, por uma condição futura em que haverá abundância, por uma condição futura em que haverá sucesso. Então, muitas vezes, nós também sacrificamos individualmente
o nosso presente, que é toda a realidade que nós temos efetivamente, por um ideal futuro que nós imaginamos realizar. E também aqui, apesar de buscarmos algo novo, nós estamos trabalhando com toda a memória do passado. Nós estamos reagindo a novos acontecimentos, a um novo mundo, com a memória dos velhos acontecimentos, do velho mundo. Então nós podemos dizer, inclusive, que nós não percebemos esta realidade do presente como ele é, porque nós estamos enxergando o novo com olhos velhos, a cada instante. Vamos dar um exemplo. Nós podemos constatar em nós mesmos que, por exemplo, nós somos violentos. Isso já nasce de uma divisão interna. Eu me enxergo separado do outro. Eu estou centrado e focado em mim, em minha existência, em meu ego. O outro pode ser o inimigo. Então já há essa dualidade do eu e você, do nós e eles. E vejam que quando nós percebemos essa violência interna, nós criamos um ideal de não violência. Nós criamos uma imagem de um ser humano que no futuro terá condições de viver sem violência. Se, por exemplo, eu reprimir os meus pensamentos violentos, eu posso chegar a essa condição de não violência. Então, outra vez aqui, nós não estamos tratando da questão no presente. No presente, nós estamos tentando controlar a realidade do que é. Nós estamos tentando suprimir essa realidade. Nós estamos tentando mudar, mas efetivamente com resultados muito negativos também neste caso. Mas, para aprofundar este tema, o que nós somos de fato? Quem é esse nós que está tentando se modificar? Em primeiro lugar, nós somos seres condicionados. Nós somos seres programados pelo passado. Nós temos muito pouca liberdade, porque nós fomos condicionados, por exemplo, para ser brasileiros, para torcer para um determinado time de futebol, para pertencer a uma religião, a uma filosofia e ter uma determinada visão de mundo. E interiormente, nós percebemos uma vida de mágoa, de solidão, de alegria, de ansiedade, de prazeres, ou seja, esses sentimentos e pensamentos que se alternam a cada instante. E em tudo isso, nós podemos fazer pequenas modificações. Nós podemos, até certo ponto, nos reprogramar em relação aos nossos vários condicionamentos. Condicionamentos intelectuais, psicológicos, emocionais e físicos. Por exemplo, podemos ser sedentários e isso pode começar a nos incomodar. Então, a partir desse incômodo e da necessidade de uma vida com mais saúde, nós podemos começar a caminhar no parque todo dia. Nós podemos fumar e beber e, num certo instante de nossa vida, perceber que esses hábitos são prejudiciais. Então, nós buscaremos mudar esses hábitos de alguma forma. Podemos também, por exemplo, mudar de religião. Mudar de uma religião cristã para outra, ou deixar de ser cristão, se tornar budista, ou deixar de ser budista, se tornar muçulmano, seja o que for. Não estamos dizendo que essas mudanças não sejam importantes. Muitas vezes, essas mudanças são mudanças essenciais na vida da gente. Imagine essa questão de você cuidar melhor de sua saúde. Isso é algo importante.
mas não é uma mudança nos elementos fundamentais da consciência. Geralmente, as mudanças que a gente procura como ego, elas acontecem com base numa recompensa ou na percepção de que haverá uma recompensa ou um castigo. Por exemplo, quando nós começamos a nos exercitar após toda uma vida sedentária, nós estamos buscando a recompensa da saúde e buscando de uma morte mais cedo, de uma doença, seja o que for. Nós podemos buscar ser pessoas melhores porque ambicionamos uma vida melhor depois da morte. Um céu, ou uma transcendência, um nirvana, seja o que for. E tememos justamente o contrário, né? Uma existência de sofrimento, um inferno, seja o que for. Mas essas mudanças, como eu disse, elas são superficiais. Elas não tocam o fundamento de nosso ser. E mais, elas nos mantêm tão inconscientes e tão programados quanto antes. Nós simplesmente trocamos uma programação por outra. Por exemplo, se somos violentos, podemos até nos treinar para não exteriorizar essa violência. Mas essa violência estará em nós. E sempre que buscamos essas mudanças, os impulsos básicos é busca do prazer, ou seja, a recompensa, e fuga da dor, fuga do castigo. Alguns dizem que algo fundamental para uma mudança é o sofrimento e a dor. E muitas vezes nós percebemos que pessoas que passam por um período prolongado de sofrimento, por exemplo, por causa de uma doença, elas passam por mudanças interiores. Elas podem começar a enxergar alguns aspectos da vida que elas não reconheciam antes. Mas, se a gente analisa a humanidade como um todo, o que não faltou na história da humanidade e o que não falta atualmente é sofrimento. Existem estatísticas que mostram que desde que a civilização começou, nós tivemos 3 guerras por ano em média. Nós tivemos várias pragas, várias epidemias que dizimaram populações inteiras. Nós temos sempre o risco da doença, da morte, da dor presente em nossas vidas. E apesar disso tudo, nós vivemos como se fôssemos eternos. Nós muitas vezes não questionamos nada, achamos que a vida é assim mesmo e tem que ser assim mesmo. Mas, em alguns de nós, percebe-se, ou nós mesmos percebemos, que há uma tristeza e um vazio que nos acompanham a cada instante. Uma tristeza e um vazio que não é compartilhado com ninguém muitas vezes, muito menos nas redes sociais. E nada disso ainda significa uma mudança fundamental. Mesmo uma pessoa vivendo uma experiência de sofrimento, ela pode utilizar essa oportunidade para uma transformação ou não. E mesmo assim, muitas vezes o egoísmo e o egocentrismo vão voltar a aparecer cedo ou tarde. Então fica a pergunta: qual é a qualidade da mente que pode ocasionar uma verdadeira mudança? Essa mente é a mente de um ser humano que passou por muitas experiências. É a mente de um ser humano que já buscou e já tentou transformações, mudanças, mas que também vivenciou vários fracassos. Por exemplo, tentando mudar aquilo que ele é e as suas circunstâncias, ele percebeu o quão infrutíferas foram suas tentativas. Percebeu que, na verdade, o maior obstáculo às mudanças
está nele mesmo. E é algo que nós podemos chamar de ego. É essa consciência que é o resultado final de toda a programação do passado. E nós podemos lembrar que mesmo durante alguns eventos mais recentes, o ser humano buscou transformações. A gente sabe que, por exemplo, nos anos 60 do século passado, houve uma tentativa em todo aquele movimento dos hippies de trazer uma transformação efetiva. Mas, infelizmente, tudo aquilo redundou em muitos atalhos, como o atalho das drogas, que não levou a nada. É por isso que já no começo dos anos 70, o John Lennon disse que o sonho tinha acabado. E um cantor brasileiro, o Belchior, cantou também que, apesar de tudo que vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Então, esse ser humano, ele percebe que, como ser egocêntrico, e permanecendo egocêntrico, sem mudar essa questão fundamental, ele continua responsável pelo caos, pela violência e pelo sofrimento do mundo. Ele também enxerga a si mesmo, frente ao ideal que ele tem do que poderia ser. E ele percebe, não há mínima clareza na mente, não há lucidez, não há bondade real no coração, não há liberdade na ação. Isso tanto interior como exteriormente. E mesmo após ter feito tantas tentativas, ele não foi bem sucedido. Portanto, a percepção fundamental aqui é a percepção de que, a partir do ego, não é possível uma mudança estrutural e fundamental. Buscando uma realização futura, antevendo um futuro de um ego ideal, de uma sociedade ideal, nós acabamos negando a realidade do presente e não trabalhando com esta realidade. Então nós nos afastamos da solução em vez de nos aproximar. O que precisamos para realmente avançar numa mudança verdadeira é justamente, no presente de cada instante, aqui e agora, perceber o que somos. Nós podemos pensar, somos eus, somos egos, mas a cada instante nós somos uma alternância de pensamentos e sentimentos. Nós somos mágoa, nós somos tristeza, nós somos raiva, nós somos alegria. E o que precisamos perceber é justamente isso. Sem julgar, sem condenar, sem buscar o ideal de algo diferente. Constatar a realidade do presente vivo. Isso não significa, de forma alguma, uma análise intelectual do que pensamos, do que sentimos. É uma percepção simples. E uma percepção que chega a perceber que o próprio núcleo suposto de todo pensar, sentir, querer e agir, na verdade é vazio. Isso que nós enxergávamos como nossa verdadeira identidade, que nós temos a impressão de que está aqui atrás, na nossa cabeça, na verdade não existe. Há um vazio aí. Nós não pensamos, nós somos pensados. Nós não sentimos, nós somos sentidos. Nós não somos diferentes da raiva que sentimos, do ciúme e da violência. Nós não podemos criar um ego diferente desses elementos. Não podemos criar um ego perfeito, sem raiva, sem ciúme, sem violência. Não existe, na verdade, ego com raiva. Não existe ego violento. Nesse processo de autoconhecimento que começa, nós podemos enxergar e perceber que essa imagem
de ego que tínhamos é uma miragem, é uma falsa realidade. É uma identidade necessária, provisória, mas que deve ceder para algo muito mais amplo. Só para dar um exemplo do que nós estávamos falando. Vamos imaginar a questão da mágoa. Nós somos magoados desde a infância. A mágoa é um dos elementos que ajuda a compor o ego separado, porque nós vamos nos fechando em nós mesmos. Nós vamos fortalecendo a ideia de ego magoado que temos. Nós não nos enxergamos como a mágoa, mas inicialmente como egos com mágoa, egos magoados. Eu me esforço, no primeiro momento, a me livrar dessa mágoa. Eu quero construir um novo ego. O novo ego que nós podemos dizer que seria o velho ego menos a mágoa. Seria um ego bem melhor. Nós seríamos melhores. Só que a mágoa é a própria estrutura fundamental do ego. Não adianta tentar suprimir essa estrutura. Só um minutinho. Então eu criei uma imagem de mim mesmo. E essa imagem, ela precisa ser reconhecida pelos demais. Na verdade, essa imagem foi criada porque há um grande vazio interior. E eu preciso dessa imagem para me manter com a impressão, com essa falsa identidade do ego. Por exemplo, se eu acho que sou um bom motorista e alguém fala que eu sou barbeiro, eu vou me sentir magoado. E a mágoa, por sua vez, aumenta o isolamento, aumenta a resistência, aumenta um muro ao meu redor, que me separa de tudo e de todos. Nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de tentativa e erro, essa imagem ilusória do ego acaba sendo desmascarada. E nós percebemos que não há, na verdade, esse ego distinto do sentimento de mágoa. Esse centro provisório, criado um tanto artificialmente, ele precisa abrir espaço para algo diferente. E esse processo de autoconhecimento ele vai se ampliando e se tornando uma percepção de cada instante, uma percepção das coisas como elas são, uma percepção que não está tentando mudar as coisas ou mudar a si mesmo, e sim que percebe tudo, mas não a partir de um centro. Mesmo a antiga imagem do ego que tínhamos pode ser percebida por ela. Então, essa percepção não é o ego. Ela é com uma percepção que nasce de um vazio de consciência. E pouco a pouco, é com base nessa percepção que o ego vai perdendo a sua força. E junto com o ego, toda essa programação mental que foi feita para nos sentirmos esses seres individualizados. Toda a programação que recebemos da sociedade, da educação, ela pouco a pouco vai se desmantelando. E por isso nasce espaço em nós, nasce silêncio em nós. É por isso que nasce lucidez em nós, nasce algo que nós podemos chamar de bondade verdadeira, de liberdade, de autonomia. É na percepção clara da ilusão desse núcleo egóico que já está presente a vitória sobre ele. É só aí que tudo se faz novo. Porque o novo é o princípio de uma nova consciência que nasce a partir do desmascaramento desse ego. E aí sim, uma mudança fundamental e estrutural pode acontecer em nossa vida. Amigos, essa era a abertura que nós preparamos
E a partir de agora, fiquem à vontade para mandar os questionamentos de vocês. Tem uma primeira pergunta aqui da Cida, que é a seguinte: qual a diferença entre o homem religioso e o homem da pré-memória? São duas etapas, vamos dizer, que o ser humano, de forma geral, vivencia. Nessa busca, nesse impulso para ir além de seus limites, o ser humano passa por várias tentativas. E algumas tentativas são justamente o que nós conhecemos como religiões. E o homem, nessa fase, o homem religioso, ele, de certa forma, ele se sente satisfeito com aquilo que recebe. Ou seja, uma vida mística, de frequência a determinados rituais em uma igreja, já apazigua esse impulso que há nele. Esse impulso não é um questionamento ardente. O homem da pré-memória, ele, de certa forma, ele já não consegue se satisfazer com essas respostas. O homem de pré-memória, ele tem como que um espinho na carne. Esse impulso para a busca, esse impulso para ir além da ilusão egóica, o incomoda a cada instante. Então, ele se torna um buscador. Isso significa também que algo novo começou a falar nele. A sua própria consciência está como que se encontrando com algo maior do que ela mesma. É como um encontro entre uma realidade transcendente e a realidade imanente da consciência. E nesse encontro é que algo novo pode surgir. Então, o homem com reminiscência, ou com pré-memória, é o homem que tem a possibilidade já presente de dar esse passo para uma nova consciência. Porque já houve um primeiro contato interior. E é esse primeiro contato, na verdade, que explica a sua busca. É por isso que Cristo falava que há um batismo pela água, que o homem religioso recebe, mas que também há um batismo pelo fogo, que esse homem com pré-memória anseia receber. A Márcia perguntou o seguinte: então estamos passando por um período de mudanças exteriores e interiores? Sim. Nós estamos passando por um período de grandes mudanças. Já há algum tempo que os pesquisadores esotéricos mais sérios, do final do século XIX, do início do século XX, previam que nós chegaríamos a este momento. É justamente a passagem entre uma era e outra. Nós sabemos que nosso planeta tem alguns movimentos. Então, ele roda ao redor de si mesmo. Movimento de rotação. Isso explica os dias e as noites. Ele também gira ao redor do Sol, do período de um ano. Isso explica, por exemplo, as estações. Mas o seu eixo também tem um movimento que muitas vezes não é citado, que é o movimento de um peão, que faz isso aqui. Esse movimento é tão lento que dura cerca de 25.200 anos. E ao longo desse movimento, a Terra, em relação ao universo, vai recebendo influências diferentes. Não só influências físicas, mas também influências astrais.
Então, nesse período que está terminando, da era de Piscis, ou de Peixes, nós fomos influenciados numa determinada direção. E agora, nesse nascente período da era de Aquários, nós somos impulsionados para outras direções. E isso representa uma mudança drástica na consciência do ser humano. É justamente um chamado para uma transcendência. É dito que, além dos 4 éteres comuns, ou dos 4 elementos que os antigos falavam, há um 5º éter atuando agora na era de Aquários. E esse 5º éter, ele está nos impulsionando a buscar uma vida espiritual. E muitos estão reagindo a esse impulso, seja positivamente, seja negativamente. Mas, de forma geral, pode ser dito, sim, todos os valores da antiga era de Piscis, eles têm que ser abandonados para nos abrirmos para novos valores, que já não são valores do intelecto, mas são valores de alma, de uma nova alma. Temos uma longa aqui, amigos. Só um minutinho. A questão do Adriano toca justamente em alguns pontos fundamentais do tema. Por isso nós vamos ler. Diz o seguinte: a partir do momento em que se começa a perceber os sentimentos e os pensamentos e a observá-los, deixamos de nos identificar com eles por breves momentos. Porém, são tão breves que parecem insignificantes se compararmos ao turbilhão emocional e mental diário. Esses espaços são suficientes para esse esvaziamento? Esses espaços, Adriano, são o início de um caminho. Então, o que eu posso dizer é que devemos perseverar nessa tentativa. Ainda que fracassemos muitas vezes, ainda que muitas vezes nós utilizemos o ego para fazer essas observações, é isso que vai nos dando uma maturidade. É isso que vai permitindo que, cedo ou tarde, haja mais espaço para essas vivências. Porque tudo é uma questão, na verdade, de abrir espaço em nós. Nós, em nossa condição habitual, nós não temos espaço interno nenhum, porque estamos sentindo e desejando a cada instante, pensando, elucubrando, criando teorias a cada instante. E não conseguimos ficar quietos por um segundo. O filósofo Pascal dizia que todo o problema do mundo resume-se no fato de que o homem não consegue ficar quieto em sua cama. Ou seja, ele está sempre buscando fazer algo. E nisso tudo, o que se percebe? Justamente que não há, por um instante, silêncio. E quando ainda não há nem um pouquinho de silêncio, é impossível também haver qualquer percepção desse mundo interior. Porque há uma identificação tão grande com os pensamentos, por exemplo, que o ego julga, estou pensando, até sou livre para pensar, ou estou sentindo, estou desejando, e vem aquele impulso e ele só pode reagir, ou cedendo ou reprimindo. Mas isso, de uma forma ou de outra, não vai me fazer vencer aquele desafio interior. Porque é necessário que nasça uma terceira faculdade da consciência. Na nossa condição normal, a nossa consciência tem duas faculdades básicas,
que é a de atração e de repulsão. Então nós percebemos um desejo, qual é a nossa reação? Se nós somos totalmente inconscientes, aquele desejo é identificado como nosso e nós simplesmente vamos seguir o que ele nos chama a fazer. Mas nós também podemos trabalhar com essa segunda função da consciência, essa segunda faculdade da consciência, que é afastar de si esse impulso. Mas veja, de uma forma ou de outra, esse impulso já está dentro. Mas quando, vamos dizer, essa força do coração, que já está começando a se unificar com o seu princípio espiritual, começa a se elevar e assume a posição da velha consciência, como que desloca um pouquinho a velha consciência para um lado, nasce um espaço de percepção. Nesse espaço de percepção, também nasce a terceira faculdade da consciência que antes não existia, que é a da neutralidade, que aí é uma vitória por uma percepção clara e lúcida, nem reprimindo, nem atraindo. Mas é um processo e tudo que nós podemos dizer é que precisamos ter perseverança. Precisamos insistir a cada dia para não nos deixar levar pelo jogo dos pensamentos repetitivos, dos sentimentos e pelos impulsos da vontade. Temos outras questões longas aqui, vamos ler. O Fábio escreveu o seguinte: existe como sentirmos em nós a confirmação desse despertar a partir desse vazio na consciência? Discernir que não se trata de mais uma ilusão criada por nossa mente, manipulando emoções, e nossa própria imaginação, criando assim uma autoimagem diferente da anterior, porém gerada pela mesma fonte? Muito legal sua pergunta, Fábio. Obrigado. De fato, existem muitas armadilhas. E podemos até dizer que caímos em muitas delas. Mas nós temos também alguns instrumentos para nos auxiliar a distinguir o que é verdade do que é falso. Por exemplo, qualquer mudança que mantenha o ego intacto não é uma mudança fundamental. Se nós conseguimos fazer mudanças interiores e criamos até uma nova noção de um ego, né? Por exemplo, tínhamos complexo de inferioridade, trabalhamos isso interiormente e hoje somos autoconfiantes, às vezes até demais. Foi feito um trabalho interior de reprogramação, mas a estrutura fundamental da ilusão egóica se manteve. E nisso tudo, o centro do ego até se fortaleceu. Então nós podemos dizer que essa nova imagem, na verdade, não tem nada de nova. E que as supostas vitórias, na verdade, não são vitórias fundamentais, não são vitórias estruturais. Então, o que nasce como verdadeira vitória sobre a ilusão em nós são as vitórias que desmascaram o ego. E muitas vezes não são momentos agradáveis. Muitas vezes não são algo que o ego gostaria de vivenciar. Um sábio como João da Cruz, na Espanha do século XVI, falava, por exemplo, dos períodos das noites escuras da alma, em que nada se percebia, mas um trabalho estava sendo feito.
E algo estava germinando dentro daquela alma. Então nós podemos dizer que muitas vezes não é a mudança perceptível, a mudança do próprio ego que vai nos trazer uma solução real, mas sim um desmascaramento da estrutura desse ego. Porque o que nasce de novo, na verdade, é pura consciência. A pura consciência, ela não pode ser percebida, porque ela é pura percepção. Ela não é objeto de percepção. Ela é o sujeito absoluto. Então, a única coisa que nós podemos falar sobre ela é que ela é silêncio. É que ela abre silêncio em nós. E sim, esse silêncio gradativamente pode ser percebido. Mas a primeira manifestação dele é justamente a percepção. Nós precisamos primeiro conhecer profundamente nosso barulho interior para chegar ao verdadeiro silêncio. A Juscelia nos enviou a seguinte pergunta: como agir quando as pessoas do nosso convívio não aceitam bem as minhas mudanças? Juscelia, isso é mais do que natural. Veja que quando nós começamos um processo como este, nós começamos a quebrar paradigmas, nós começamos a duvidar das formas habituais de pensar, de sentir, de agir neste mundo. Muitas vezes, o que impulsiona as pessoas a agir no mundo profissional hoje, por exemplo, é a ambição. E quem está tomado por esse impulso, ele vai fazer tudo o que puder para alcançar o topo, para ser cada vez mais poderoso. E veja, uma pessoa que está neste ambiente altamente competitivo, mas que já não tem essa necessidade, vai ser um estranho. Não quer dizer que ele vai ser menos eficiente do que os outros, não. Porque talvez ele esteja ainda mais focado na tarefa dele, do presente, do que o outro, que está buscando algo no futuro, né? Que quer tomar o cargo do chefe e não realizar a tarefa que ele tem. Mas sim, é algo que nós realizamos interiormente e que começa a incomodar algumas pessoas. Às vezes, na nossa própria família. O que precisamos fazer? Aceitar, compreender. Na verdade, nós temos condições, porque talvez tenhamos nos ampliado para uma consciência que pode compreender o diferente, enquanto eles ainda não. Enquanto aqueles que ainda estão arraigados a determinadas crenças, determinadas ideias, ainda não. Então nós temos que aceitar e não tentar convencer ninguém. Na verdade, se estamos realmente nos transformando, nós começaremos a ser fonte de uma nova radiação de luz, que para as pessoas em geral vai ser uma radiação apaziguadora. E vai ser também um chamado para aqueles que já estão preparados. Então, é assim que nós devemos agir, com tranquilidade, sem buscar incomodar os outros, mas sabendo que teremos momentos difíceis às vezes e aceitá-los.
A Esther pergunta o seguinte: qual a melhor forma de lidarmos com a desconstrução do ego? E como podemos saber que estamos no caminho de desconstrução desse ego? Vejam, hoje a consciência que nós temos é o ego. E, apesar de ilusória, ela é um instrumento atual. Então, ela precisa ser conhecida. As suas características ilusórias têm que ser reveladas. Mas nós não devemos focar na desconstrução ou na destruição dela. Porque, na verdade, o ego não desconstrói o ego. Da mesma forma que o ego não vai conseguir se livrar de sua mágoa através de um esforço, muito menos ele vai conseguir se livrar de todo o seu conteúdo interno. Então, o que pode ser feito? O que pode ser feito é justamente enxergar a realidade como ela é. Nós temos o ideal. O ideal é uma vida sem ego. A realidade é a vida com o ego. É o que nós temos hoje. Temos que viver isso plenamente, com plena consciência, percebendo a cada instante o que nos impulsiona. Quais são os pensamentos, os sentimentos, as vontades que nos impulsionam a agir. E nessa percepção é que algo diferente do ego começa a surgir em nós. Na verdade, quando essa percepção é real, ela consegue até perceber a natureza ilusória do ego. Ou, em outras palavras, ela consegue perceber o vazio que nós temos aqui de trás. Nós achamos que pensamos, nós achamos que sentimos. E esse pensamento e esse sentimento criaram um núcleo para eles. E esse núcleo de identidade é o ego. Mas, à medida que nós vamos desmascarando-o, nós abrimos espaço para algo diferente. Então, não nos preocupemos em desconstruí-lo, e sim em percebê-lo. Perceber a realidade do presente como ele é. A Ângela pergunta o seguinte: o ego que foi pedra um dia será um diamante lapidado? Na verdade, Ângela, o ego, ele não pode ser lapidado. Nós tentamos a cada instante nos melhorar, nos lapidar. Nós estamos dentro da prisão do ego e estamos buscando torná-la mais confortável, pintando as paredes de novas cores, tornando a nossa convivência lá dentro, entre aspas, mais agradável. Mas, fundamentalmente, esse ego não pode ser melhorado. Ele é o resultado de uma condição ilusória. Ele precisa, na verdade, ceder espaço para uma outra consciência que é bem diferente dele. Esse ego, ele tem diferentes partes, vamos dizer assim. E nós podemos dizer que nesse processo de mudança fundamental, essas partes acabam se manifestando à consciência. Então existe algo nesse ego que permanece até o fim, resistente a qualquer mudança. É como que um inimigo, um opositor desse processo de transformação. Existe um aspecto desse ego que ele como que deixa de existir, mas não é bem isso. Ele se neutraliza.
ele atinge a condição de não ser. Porque ele tem a função, na verdade, de ser um espelho da força espiritual dentro dele. E esse aspecto do ego, ele como que se desfaz ou se unifica com essa força espiritual. Ele é lapidado, sim, esse aspecto é lapidado, sim, no sentido de se tornar um espelho perfeito para a manifestação da luz. Então, sua função é essa. Mas o ego como estrutura que atrai força apenas para si e que vive no centro do seu próprio universo, enxergando apenas a si mesmo, buscando apenas a si mesmo, esse aspecto do ego, ele é desfeito no final. Amigos, estamos perto do fim da nossa palestra, então responderemos a mais uma questão e depois nos despediremos. Nós temos uma informação para passar também no final sobre uma reunião que teremos amanhã. Então, deixa eu ver a próxima pergunta aqui. São muitas. Essas eu já respondi. A Paula pergunta o seguinte: podemos então dizer que não somos algo real e permanente, e sim apenas construções instantâneas e mutantes sobre a linha do tempo? Sim, como egos, sim, Paula. É necessário entender que nós somos uma trindade, vamos dizer assim. Nós somos trinos, no sentido de sermos, por um lado, personalidade, e aí é esse ser humano que nós conhecemos, com este corpo, com seus pensamentos, com sua vida de emoções e vontades, desejos. Mas o ser humano não é apenas isso. Ele está ligado a uma estrutura muito mais ampla que nós chamamos de microcosmo. E essa estrutura, além de muito mais ampla, ela é muito mais antiga do que a personalidade. E vamos dizer, a estrutura espiritual está presente nesse microcosmo ao qual nós estamos ligados. E há uma diferença entre nós, justamente porque a nossa condição egocêntrica nos mantém num nível de vibração muito baixo. Nós não conseguimos nos aproximar das vibrações do princípio divino em nós, a não ser que comecemos a trilhar um processo. Então, hoje, o que essa personalidade tem é um ego no centro, ou a impressão de ser apenas essa identidade que ela reconhece. Mas ela também é uma estrutura que é mantida, coesa. Então, nós podemos dizer que há fluidos em seu interior, podemos citar o sangue, o fluido nervoso, os hormônios, que mantêm uma certa coesão em toda a estrutura física e psíquica do ser humano. E, vamos dizer, essa estrutura que dá coesão é o que nós chamamos de alma. E o núcleo dessa alma é uma consciência. Ou uma consciência egóica, no caso inicial de um processo como este, ou uma consciência não egóica, uma consciência que vai se transformando numa consciência do todo. E se nós avançamos neste caminho, a consciência do ego diminui e a nova consciência do todo cresce. E, portanto, nós passamos a ser o que de fato somos. Hoje, nós nos confundimos com o nosso ego, nós nos confundimos, a nossa consciência se confundiu com seus pensamentos, nós julgamos ser os pensamentos, nós julgamos ser os desejos, nós julgamos ser as vontades.
E nós julgamos ser o ego. Mas a nossa realidade verdadeira não é este ego. Podemos dizer que é um outro ego, de uma natureza completamente diferente. É um outro eu, de uma natureza completamente diferente. E é nesse processo que nós vamos nos abrindo para essa nova força e que ela vai se expandindo em nós. E aí aquilo que era, vamos dizer, construção instantânea, mutante, vai se unificando com o real e o permanente. Então, mais uma vez, obrigado a todos e até o novo expositor estar aqui também com vocês, até daqui a 2 semanas. Obrigado a todos.